Olá pessoal, aqui é o professor Josimar Santos e vamos para a nossa terceira aula sobre trigonometria na circunferência. Então, na aula de hoje vamos falar das unidades, para medir ângulos e arcos, ok? Então, nessa primeira parte vamos falar da unidade grau. É uma unidade bastante conhecida, né? E então vamos entender aí o que é um grau, o que é que significa dizer um arco de um grau. Então vamos lá. Um arco de um grau é o arco que subtende um ângulo central de um grau. Como nós vimos na aula 1, não é? A medida angular de um arco está associado à medida do ângulo central. E eles têm a mesma medida. Nesse caso, um arco de um grau corresponde, a um ângulo central, a que ele é subtendido, que mede 1 grau. Mas o que é que significa dizer 1 grau? Então, 1 grau, pessoal, corresponde a 1/360 da circunferência. Ou seja, imagine, você pega uma circunferência, divide ela em 360 partes, e cada uma dessas partes vale 1 grau. Quando você junta todas as 360 partes, você vai ter 360 graus, que é justamente a medida do arco de uma volta, ok? Só para fazer uma ilustração aqui, eu vou fazer uma pequena circunferência. Vamos tentar aqui fazer uma circunferênciazinha aqui, olha só, pronto. Então, se eu marcar um ponto aqui central, vamos supor que aqui é o centro dessa circunferência, vou chamar de O, e eu marcar aqui outros 2 pontos, por exemplo aqui, e vou pegar aqui, ó. Pronto. É um ângulozinho bastante conhecido, tá? Eu vou marcar aqui o ponto A, vou marcar aqui o ponto B, certo? De modo que eu tenho o arco AB, que é justamente esse arco que começa no ponto A e inicia o ponto B no sentido anti-horário. Esse arco aí, ele mede justamente 90 graus, tá? Então, tem um arco de 90 graus. Usando a ideia, da divisão da circunferência em 360 partes iguais, um arco de 90 graus, o que ocorreu aí é justamente isso. A circunferência, ela foi dividida em 360 partes, e dessas daí nós pegamos 90 partes dela. Então imagina aqui, ó, cada parte dessa aqui corresponde a 1 grau. Então eu juntei 90 partes dela e aí vai dar justamente um arco, de 90 graus, ok? Então é um arco aí, essa medida é bastante conhecida, né? Vamos pegar aqui uma outra situação, fazer aqui uma outra circunferência, ok? Pronto. Vou marcar aqui o ponto central da circunferência, vamos supor que aqui é o centro da circunferência, certo? Vou chamar aqui do ponto O, e aqui eu vou traçar, deixa eu ver aqui, ver se eu consigo, pronto, passando pelo centro, essa linha aqui, essa reta. Pronto. Aqui eu vou marcar o ponto A, tá? E aqui eu vou marcar o ponto B. Então, aí nós vamos ter o arco AB e a medida desse arco AB é justamente 180 graus. Lembrando que o arco AB pode também ser chamado, nesse caso aí, como o arco de uma semicircunferência, né? Ou arco de meia volta, e ele corresponde a uma medida de 180 graus, tá? Esse daqui, que é o arco de 90 graus, se você observar, é possível dividir a circunferência em 4 quadrantes, onde cada quadrante desse aqui corresponde, a 90 graus.
Ou seja, eu posso também dizer que o arco de 90 graus, ele é um arco de 1/4 de circunferência. Esse daqui, o arco da metade de uma circunferência, né? E aqui, esse daqui, o arco de 1/4 de uma circunferência. Tá ok? Então, somente algumas noções básicas aí com relação a essa primeira unidade de arco. Em uma outra aula eu posso trazer mais informações sobre essa unidade de grau, um pouco, algumas curiosidades sobre o porquê, né, de dividir, qual é a relação de dividir a circunferência em 360 partes, e também os submúltiplos que essa unidade de medida tem, o grau, no caso, você tem o minuto e o segundo, são submúltiplos dessa unidade de medida, tá ok? Então, vamos para a próxima unidade de medida, que vai ser justamente radiano, tá? É uma nova medida de ano. Então, o que é o radiano? Vamos entender qual é a definição dessa nova medida utilizada, né, para medir um ângulo. Então, um radiano, vamos lá, seja uma circunferência de raio R, tá? Então, vamos considerar uma circunferência cujo raio é R, ela tem o centro no ponto O, então vamos marcar aqui, por exemplo, o centro, ponto O, tá? O raio dessa circunferência, deixa eu fazer o desenhozinho aqui, é igual a R, tá? Então, vou pegar aqui, pronto. Pronto, então vou marcar aqui o ponto A, pronto. Então, eu tenho o raio dessa circunferência. Então, o que é um radiano? Então, um radiano, ele é a medida angular, ou seja, a medida, né, angular de um arco dessa circunferência, ou de uma circunferência, cujo comprimento, o comprimento desse arco, ele é igual ao raio, tá? Então, essa é a definição de radiano. Ou seja, um radiano é a medida angular de um arco, tá? Cujo comprimento desse arco é igual a uma vez o raio. Então, vamos supor que eu vou marcar aqui o ponto B, marcar aqui um ponto B, tá? Um ponto B. Consequentemente, eu vou ter esse arco aqui, ó. Eu vou ter aqui o arco AB, né? Tá aqui o arco AB, certo? Esse é o arco AB. Só que vamos supor que para essa construção eu consegui marcar aqui em um ponto B, tá? De modo que o comprimento, lembra lá, o comprimento L desse arco, ele é justamente igual ao raio, tá? Então aqui eu tenho o raio igual a R e o comprimento desse arco também é igual a R, é igual ao raio. Então, com essas condições, nós podemos dizer, pela nossa definição, que a medida desse arco, ou seja, esse arco AB, a medida angular desse arco, é igual a justamente a 1 radiano. E a abreviação de radiano é rad. Lembra, quando é grau, eu coloco aqui, ó. Aqui significa 1 grau. Quando for em radiano, eu vou colocar 1 rad. Certo? Então, está aqui a definição de radiano. Ok? Caso tenha ficado um pouco confuso, ou se você não entendeu de primeira essa definição, você pode voltar o vídeo, né? Volta, repete novamente, até você fixar bem essa ideia da medida do que é um radiano, tá ok? Agora, vamos estabelecer uma relação, né, que existe entre a medida angular de um arco e o comprimento de um arco. Só que vamos
utilizar isso com a medida angular do arco. Eu nem coloquei a unidade aqui, mas vamos considerar agora o radiano, certo? Então, lá na primeira aula, nós vimos que existe uma proporcionalidade entre o comprimento de um arco e a medida angular. Então, é baseado nessa proporcionalidade que vamos construir uma relação que vai permitir a gente determinar o comprimento de um arco ou a medida angular de um ângulo em radiano decorrente, certo? Dessa proporcionalidade. Pessoal, pelo que a gente viu na definição de radiano, nós vimos que 1 radiano, pela definição, então um arco que mede 1 radiano, eu coloco 1 rad, né? Nós vimos que o comprimento desse arco é igual a 1 vez o raio, certo? 1 vez o raio. Então, seguindo a lógica, qual seria, por exemplo, o comprimento de um arco que ele medisse 2 radiano, certo? 2 radiano, ou seja, 2 rad. Qual seria o comprimento desse arco? Se 1 radiano é 1 vez o raio, então 2 radiano seria o dobro. Concordam comigo? Então seria justamente 2 vezes, certo? O raio. Então eu quero... E se fosse um arco com 3 radiano? A medida angular dele é igual a 3 radiano. Então, ele vai ser justamente 3 vezes o raio. Vamos pegar agora uma medida angular quebrada. Então, imagina se fosse assim, um arco que medisse 0,5 radiano. Então, seguindo a proporcionalidade, aqui seria justamente 0,5 vezes o raio. Esse seria o comprimento, né, desse arco. Então, generalizando, imagina que eu tenho agora um arco qualquer, cuja medida dele é alfa radiano, ou seja, é um valor desconhecido. Então, pelo que a gente acabou de ver, o comprimento desse arco, né, vai ser justamente igual ao alfa, não é isso? Vezes o raio. Tá ok? Então, esse aqui é justamente o comprimento do arco que mede alfa radiano. Deixa eu só fazer aqui um desenho para a gente deixar registrado essa relaçãozinha aqui, tá ok? Então, vamos lá. Então, imagina aqui, o raio é R, certo? Então, aqui eu tenho o ponto A. Vamos marcar aqui o ponto B, ok? Aqui eu vou ter o ângulo, a medida angular do arco AB, tá? Lembrando que o arco AB é justamente determinado pelo ponto A e vai até o ponto B, certo? No sentido anti-horário. Então, isso aqui é o arco AB. O comprimento dele eu vou representar por L, tá? Não podemos esquecer que esse ângulo aqui, a medida angular do alfa, nessa situação que a gente está falando, ela está em radiano, tá? E não em graus, ok? E aí, a relação que a gente construiu para obter o comprimento desse arco é justamente essa daqui, O comprimento do arco, certo? Que eu vou representar por L. Olha só, o comprimento do arco, a gente encontrou que é justamente igual ao valor do ângulo em radiano, que fique bem claro, em radiano, multiplicado pelo raio, certo? Então, essa é uma relação que a gente vai utilizar para poder obter a medida do comprimento de um arco, né? Quando eu sei a medida angular desse arco em radiano. Nós também podemos
fazer uma pequena mudança aqui nessa relação. Ao invés de eu isolar o L, eu posso também isolar o ângulo. Ou seja, para obter a medida do ângulo em radiano, basta eu pegar o comprimento do arco e dividir pelo tamanho do raio, ou seja, pela medida do raio. Tá? Então, aqui nós temos justamente a relação que vai permitir a gente determinar o comprimento de um arco quando eu conheço o valor ou a medida angular desse arco na unidade de radiano, tá? Então, é bom já ir se acostumando com essa unidade de medida, porque como eu posso dizer assim, é a unidade que a gente vai usar com mais frequência, né? Principalmente no estudo lá das funções trigonométricas, tá ok? Então, vamos lá. Só para reforçar, né, o que eu acabei falando anteriormente, é que o comprimento, certo, de um arco, ou seja, de medida representado por L, e a medida angular desse arco, eles são justamente proporcionais, tá ok? Então, na próxima parte da aula, vamos estabelecer uma relação, né? Como encontrar ou como converter a medida angular de um arco que está em grau para radiano e de radiano para grau, tá ok? Então, até a próxima. Valeu!